Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, professor Tiago Menezes, professor de Geografia, da Escola Municipal São Domingos, e eu quero conversar agora com os alunos do 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Brejo da Madre de Deus, né? Nosso último vídeo nós colocamos aqui, nós estamos falando sobre o continente europeu, né? E como nós já vimos e como vocês já sabem, o 9º ano ele faz uma viagem ao redor do mundo pelos diversos continentes. Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre o continente asiático, né? Saindo do continente europeu, chegando no continente asiático, saindo do segundo menor continente, chegando agora ao maior continente de todos eles, né? A Ásia, ela é um continente, né, que está localizado a leste do meridiano de Greenwich. Ele tem mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, né? Um continente muito grande, para falar a verdade, e por conta disso vai ter suas diversas divisões, né? Como vocês estão vendo aqui, Ásia Setentrional, Ásia Oriental, Ásia Meridional, o Sudeste Asiático, né? A Ásia Ocidental, muito conhecida comumente como Oriente Médio, né? E a Ásia Central. Então, esses, na verdade, são as partes do continente asiático, né? Onde nós vamos estar falando aí, no 8º ano, você aprende sobre o Oriente Médio, né? E esse ano a gente vai ver o restante das outras partes do continente asiático, tá? Então, é importante que se saiba que o continente asiático, além de ser o maior do mundo, na verdade, ele é o mais populoso, né? Com mais de 4 bilhões de habitantes. O continente asiático ele tem mais da metade da população do mundo todo, né? Então, além da extensão territorial ser a maior, também é mais populoso. Com destaque, né, que diz respeito à população, para países como China e Índia, né, que juntos apresentam mais de 2,5 bilhões de habitantes, o que dá cerca de 1/3 da população do mundo todo, para vocês terem noção da dimensão e da ocupação populacional que você tem no continente asiático, né? Então, é um continente muito grande, por conta disso, você tem muitas partes, né? Tem uma divisão muito forte e nós vamos estudar, a princípio, as suas características gerais, seus aspectos físicos e naturais, né? Para depois estudarmos cada uma dessas partes. Lembrando que no 8º ano você já estuda o Oriente Médio, tá? O clima não poderia ser diferente. O clima no continente asiático é um clima absolutamente variado. Mas por que um clima tão variado, professor? Porque você tem um continente também muito grande. Então, por conta da diversidade gigantesca que você tem no continente, você também vai ter um clima bastante variado, né? Então, você vai ter um clima que vai variar aí, desde a como é que eu posso falar aqui, né? Desde um clima polar, né, até um clima equatorial, tá? Desde o clima polar até o equatorial, você tem esse continente bastante com um clima bastante variado, com um clima bastante diversificado, né? Então nós vamos perceber que a Ásia tem essa característica exatamente devido à sua extensão territorial, passando por um clima polar, aqui no Círculo Polar Ártico, né? Clima temperado, clima tropical e até o clima equatorial na Indonésia, ou seja, desde um clima que as temperaturas vão no máximo a 10 graus durante o verão, a um clima que é onde as temperaturas não chegam nem a menos de 18 graus aqui durante o inverno, que é o caso do clima equatorial. Desde um clima muito frio a um clima muito quente, você tem aí no continente asiático, né? Especialmente na área da Índia, né? No sudeste asiático, sul e sudeste asiático, nós vamos ter um clima muito característico, é o clima de monções, né? Os ventos monçônicos, que ora sopram do continente para o mar e ora sopram do mar para o continente. Dessa forma, nós vamos ter duas estações do ano muito bem definidas. Quando os ventos estão soprando do continente para o mar, você percebe que nós vamos ter uma área, um continente absolutamente seco. O inverno vai ser seco, as temperaturas vão estar baixas, mas você não vai ter nenhuma chuva. Em compensação, quando eu tenho o contrário, os ventos soprando do mar para o continente, que isso acontece durante o verão, é muito comum no sul e sudeste asiático, como Indonésia, na Índia, esses países já que estão no sul e sudeste, você tem muitas enchentes, porque você vai ter um clima rigorosamente de altas temperaturas e com grande quantidade de chuva. Isso acaba sendo uma característica central
do clima do sul e sudeste asiático, esse clima monsônico, né? Essas duas estações, inverno seco e verão bastante chuvoso. Acaba que as enchentes, né, na Ásia, especialmente no sul e sudeste do continente, acabam sendo muito comuns. Essas enchentes muito comuns ocorrem devido a quê? Ocorre exatamente devido a esse clima monsônico que você vai ter no sul e sudeste da Ásia, né? No extremo norte, como vocês vão ver aqui nesse mapa anteriormente, nós temos um clima polar, né? Com muito frio, a vegetação, a gente vai ver mais na frente a vegetação de tundra. Aqui no Japão, o clima temperado, ou seja, as estações do ano vão estar muito bem definidas, né? Então você vai perceber que existe essa diferença entre as estações do ano, especialmente no Japão, tá? E o reflexo do clima, obviamente, vai ser o relevo, aliás, a vegetação. A vegetação ela acaba sendo um reflexo do clima que nós vamos ter em um determinado local. No sudeste, no sul asiático, no continente asiático, de uma forma geral, não vai ser diferente, certo? Então, o que é que nós vamos perceber? Nas áreas de clima de tundra, né, consequentemente, aliás, nas áreas de clima polar, o que nós vamos ter é uma vegetação de tundra, aqui em cima. Então, nós vamos perceber que existe aqui uma vegetação adaptada a esse clima extremamente frio, vegetação rasteira, praticamente não cresce. Não cresce por quê? Exatamente por conta da presença, devido à presença desse clima muito frio. Então, como você tem temperaturas aí que chegam no máximo a 10 graus durante o verão, essa vegetação vai acabar não propiciando, não tendo aí essa quantidade de, não fazendo a vegetação crescer. Boa parte do ano, na verdade, você vai ter aí essa vegetação que está aqui em roxo, coberta de neve, né? Já nessa área que eu tenho clima equatorial, vou ter florestas equatoriais, como vocês estão vendo aqui. As florestas surgem, as árvores são juntas, muito parecido com o que acontece aqui na Amazônia, né? Então você vai ter um clima equatorial, chuvas abundantes, né, regulares, e a presença de florestas equatoriais com grande biodiversidade, né? O que acontece no Japão é um reflexo também do seu clima. Seu clima temperado pode dar origem às florestas temperadas. Mas no caso do Japão, o que nós vamos ter também é que o Japão está no meio de 4 placas tectônicas. Então, por isso, seu relevo também vai ser formado por uma grande quantidade de montanhas. É um relevo muito acidentado. Por que um relevo acidentado? Exatamente devido ao choque de placas tectônicas. Além disso, vai ter uma grande quantidade de vulcões. São cerca de 80 vulcões ativos em território japonês. É um relevo muito acidentado, praticamente só as bordas são formadas, vai ser formada por planícies, né? E o país cheio de terremotos, exatamente devido ao choque dessas placas tectônicas. No Oriente Médio, como vocês já viram no ano passado, já é uma área onde eu tenho um clima árido e semiárido, praticamente não chove. As chuvas são bastante irregulares nessa região. Então veja que o clima e, consequentemente, a vegetação, né, que nós vamos ter no continente asiático, né, elas são bastante variadas. Exatamente por quê? Porque você vai ter essa diferença, né, entre o clima, desde um clima muito frio, como o clima polar, a um clima muito quente, como o clima equatorial, por conta da extensão territorial norte-sul que ocorre no continente asiático. O continente é muito grande, o fato do continente ser muito grande, consequentemente, provoca essas diferenças, né, de temperatura e, consequentemente, de vegetação, já que a vegetação reflete o clima de um local. No que diz respeito ao seu relevo, no Japão nós já vimos um relevo bastante acidentado. No resto da Ásia é muito caracterizada pela presença de planaltos e planícies, de uma forma geral, mas a região central da Ásia ela tem uma presença marcante da maior cadeia de montanhas do mundo, né, que é a cadeia do Everest. Aliás, a cadeia do Himalaia com o Monte Everest, né? O Monte Everest tem 8.848 metros de altitude, como vocês podem ver aqui. É o pico do mundo, é o monte mais alto do mundo. Então, vocês vão perceber que o Everest é o pico, é o ponto mais alto que nós temos no planeta, né? Dentro dessa cadeia de montanhas Himalaia, que impede, de uma certa forma, a passagem de ventos úmidos, né? E forma uma área desértica aqui, ó, o deserto de Gobi, que está exatamente depois do Himalaia, que impede a passagem daqueles ventos úmidos que vêm do litoral, né? Como uma barreira mesmo, já que você tem a maior cadeia de montanhas do mundo. Né? Você tem também aqui a presença do Mar Morto, né? Com um nível abaixo do
do nível normal do mar, né? O mar morto que está presente aí no continente asiático e no europeu, né? Então nós vamos perceber que existe também esse tipo de situação. E a hidrografia você vai ter, especialmente nas áreas de planície, relevos, por exemplo, como na China, relevos rios muito planos, né? Como você tem Planaltos também tem rios com quedas d'água, né? Os chineses aproveitando isso muito para fazer dessa água, utilizando essa água para produção de energia, né? E essa produção de energia acaba sendo acabou resultando, né, numa das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é justamente a usina de Três Gargantas, certo? Que fica em território chinês. Outra característica muito grande desses rios que serve para irrigação, né? E cultivo de arroz, né? Serve para irrigação de arroz, que é um dos principais alimentos que eu tenho no continente asiático, né? E como a gente estava falando anteriormente, a população é gigantesca. A Ásia é o país, é o continente, melhor dizendo, mais populoso do mundo. Você tem grandes concentrações populacionais, especialmente na China e na Índia. São os dois países mais populosos do mundo. A China com 1,4 bilhão de habitantes, a Índia com 1,2 bilhão de habitantes, né? Uma densidade demográfica de 21 habitantes por quilômetro quadrado, né? Quase 3 vezes a média do planeta Terra. Com destaque para a Índia, que acaba tendo uma grande taxa de natalidade incentivada exatamente pela sua religião também, né? A religião acaba incentivando, né, o hinduísmo, que depois que já foi visto aí o ano passado, né, que fala sobre a Índia no 8º ano, esse hinduísmo que por sua vez, né, acaba trazendo aí para a gente uma grande taxa de natalidade. Então é isso. Então, a princípio, essas características gerais, né, e naturais, esses aspectos naturais do continente asiático, e depois, aí você do 8º ano, né, vai estar falando sobre algumas partes específicas da Ásia, como, por exemplo, a Índia, o Oriente Médio, né, e você do 9º ano vai estar falando sobre os países mais desenvolvidos, como é o caso do Japão, e uma grande potência econômica dos dias de hoje, que é a China. Espero que tenham gostado. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.